Olá, agora eu vou explicar para vocês o conceito muito resumido de programação de computadores. A programação de computadores é, falando de maneira muito resumida, para que todos possam entender melhor, você se comunicar com o computador, para ele fazer o que você quiser. Já que o computador não entende a linguagem humana, então deve-se aprender as linguagens de programação, que são as linguagens que o computador entende. Quando você aprende as linguagens de programação e comunica ao computador, ele vai fazer o que você quiser. Quando você se comunica com o computador, deve ser de uma maneira bem clara, matemática e exata. Senão, o computador não vai te entender e vai retornar erro para você. Para você se comunicar com o computador, o ideal é você primeiro fazer um algoritmo. Mas o que é um algoritmo? Falando de maneira muito resumida, é um conjunto de passos para você fazer determinada tarefa. Para você aprender a programar, você deve saber o que é exatamente um algoritmo. E para você saber o que é um algoritmo, você pode aprender através desse exemplo. Para você aprender a fazer um bolo simples, existe a seguinte receita. Os ingredientes, para começar: 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1,5 xícaras de leite, uma colher ou sopa bem cheia de fermento em pó. Modo de preparo do bolo. Primeiro, bata as claras em neve e reserve. Depois, misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea. Depois, acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Depois, adicione as claras em neve e o fermento. Depois, despeje a massa em uma forma grande de forno central untada e enfarinhada. Assim forno médio e por aí vai. Este é um exemplo de uma receita de um bolo. Na programação de computadores, você explica passo a passo ao computador o que você quer, assim como existe a explicação para a receita de um bolo, que é chamado de algoritmo. Mas você vai explicar de maneira que o computador entenda, através das linguagens de programação, que são linguagens que o computador entende. Quando você ensina ao computador o que você quer que este faça para você, você dá instruções para o computador através dos códigos de programação. Então você escreve os códigos de programação para o computador sem entender o que você quer que este faça para você. São chamados códigos-fontes. Então existem dezenas de linguagens de programação que o computador entende. Como exemplo, podemos citar Assembly, Fortran, COBOL, Basic, Pascal, C, SQL, C++ ou C++, Python, Ruby, JavaScript, PHP, C Sharp e tantas outras linguagens. Cada linguagem possui um objetivo específico. A linguagem para se criar programas de computador costuma ser atualmente o Java. O Java é ensinado nesse curso. Na programação de computadores, existem dois paradigmas ou dois tipos, o procedural e o orientado a objetos. No paradigma procedural, as instruções são organizadas em blocos para fazer ações, as funções. O conjunto de funções são reunidas por funcionalidades em bibliotecas. É um tipo de linguagem extremamente técnico. Lembrando que o Java não é a única linguagem de programação para fazer software, mas talvez a mais utilizada. No paradigma orientado a objetos, se criam-se objetos virtuais que representam instâncias, ou seja, um exemplar de uma classe. Você cria um objeto que possui atributos, ou seja, as características, e funções que fazem determinadas ações. Então, as linguagens de programação podem ser divididas em compiladas ou interpretadas. Linguagem interpretada, o computador interpreta o código linha por linha. Na linguagem compilada, o computador traduz o programa-fonte somente uma vez para um arquivo executável.
Durante o processo de compilação, o código-fonte é submetido a uma análise semântica, sintática e léxica. Isto é explicado na gramática. Ou seja, o compilador faz uma análise completa do seu código. Um compilador que compila códigos é um programa de sistema que traduz um programa descrito em uma linguagem de alto nível, que são as linguagens de programação que nós nos comunicamos com o computador, para um programa equivalente em código de máquina, para um processador, que é a linguagem que o computador realmente entende. Para você escrever os códigos de programação para o computador entender o que você quer que faça, você precisará de uma IDE, que é uma Integrated Development Environment, que traduzindo quer dizer ambiente de desenvolvimento integrado. É justamente nas IDEs que você escreve o código. Você compila o código, conforme já explicando nesse vídeo, e você executa o código para que o computador faça o que você quer. Existem várias ideias que você pode fazer o download, como NetBeans, que é a ideia que nós vamos utilizar nesse curso, o Eclipse, o JEdit e outras. Vamos continuar?